Salve, camaradas da História em Casa. Eu sou o professor Tiago Lima e está começando mais um Povos Originários, ouvindo a sabedoria indígena. Hoje eu tenho a honra, de verdade, de receber aqui Givanildo Giva M. da Silva, mas ele quer ser chamado só de Giva. Ele é um pensador indígena inquieto e um observador atento das dinâmicas sociais e históricas que moldaram Pindorama, Brasil. Com raízes profundas na terra de Pindorama, ele carrega em sua trajetória uma conexão visceral com as memórias e resistências dos povos indígenas. Sua voz ecoa vozes ancestral, silenciadas, daqueles que guardam a memória da terra e a força da dignidade. Ele é educador, indígena no contexto urbano, articulador da primeira Conferência Livre Popular Nacional de Indígena no Contexto Urbano, idealizador da TV Embaú, organizador do livro Desmilitarização da Polícia e da Política, uma resposta que virá das ruas, e está lançando nesta semana o livro Terra de Sangue, Sangue na Terra, o rastro do colono capitalismo em Pindorama. E a gente vai descobrir muito mais conversando com ele aqui. Mas antes de eu colocá-lo na tela, vou dar um recado para você rapidinho. Para contribuir com a construção de nossos conteúdos aqui na História em Casa, é bem fácil, é bem simples, é você se inscrever no canal do YouTube, nos seguir no Instagram e nas diversas redes na qual você utilizar. Procura lá por História em Casa que você nos acha. Também, se você curtir, comentar, compartilhar, salvar publicações, isso fortalece demais o nosso corre por aqui. E se prefere ouvir em formato podcast, é só você procurar na plataforma que você utilizar por Povos Originários que você nos encontra. Agora, eu já falei muito e demais. Então, como aqui se chama Ouvir a Sabedoria Indígena, eu tenho que colocar ele aqui na tela. Então, tá aí para vocês. Giva, seja muito bem-vindo à História em Casa. É uma honra inenarrável te receber aqui no Povos Indígenas, ouvindo a sabedoria indígena. Essa semana eu fui tentar pesquisar por você. Aí li uns artigos ali na 247, vi algumas entrevistas, li aí alguns outros artigos. Esse cara aí, galera, escreve muito bem e fala muito bem, e vocês vão saber disso agora, para quem ainda não conhece. Giva, seja muito bem-vindo. Ô, Tiago, primeiro eu queria pedir desculpa, né? Porque eu sofri vários contratempos hoje e aí gostaria de ter começado na hora, enfim, que é um respeito a você, ao canal, às pessoas que te assistem, né? E que eu tenho certeza que é um público bem qualificado aí, interessado aí nesse debate que a gente faz. E a segunda coisa, eu queria agradecer muito você. Eu tenho olhado, né, as coisas que o canal tem feito e tem sido importante, né, a gente construir espaços que a gente possa estar fazendo reflexões para além desse lugar do apagamento, né, que nos colocaram, que é um lugar para nós, né, indígenas, no geral, muito terrível, né? Se não apaga de um jeito, apaga de outro jeito, né? Então é importante que a gente tenha esses espaços para que a gente possa dialogar sobre essas questões, né? Então, queria desde já agradecer, tenho visto quando eu posso, né? Nos últimos tempos eu não tenho conseguido ver muita coisa, porque, como você falou, né? Lancei o livro e tenho lançado em diversos outros locais, né? No Rio Grande do Norte, em Pernambuco, na Paraíba, na Bahia agora, em Ilhéus, né? Então eu tenho circulado, tem outros lugares que querem que eu vá lançar, o Ceará, quer que eu vá, Alagoas, né? Tem também uma articulação lá. Então, assim, e sem contar São Paulo, que ainda, né, eu não consegui efetivamente organizar, porque eu ia fazer uma atividade em São Paulo e ela foi suspensa, né? Então, tem sido uma demanda muito grande para mim e também é uma demanda grande, mas ao mesmo tempo é uma demanda bastante prazerosa, sabe, Tiago? Tem sido muito prazeroso, porque você
materializar ideias no papel, coisas que você vem pensando ao longo de um percurso de vida, né? E dialogar sobre isso com as pessoas é muito enriquecedor, né? Porque é o momento que você vai aferir aquilo que você produziu, construiu, pensou, né? Como é que isso impacta nas pessoas, interfere no seu pensamento, né? Contribui para o seu pensamento, né? Porque, na verdade, o livro sempre é um diálogo, né, Tiago? A gente ficou preso durante muito tempo, né, em formatos acadêmicos, gramaticais e tudo mais, né? E sendo que é uma contradição para nós, né, indígenas, né, que nós somos da oralidade, né? Então, quando você vai colocar no papel, as pessoas falam para você, não, você não pode escrever como você fala, né? Você tem que escrever de um outro jeito, né? A minha vida toda eu me debati com isso, né? De que quando eu colocava no papel as minhas ideias, eu apresentava, as pessoas falavam, não, mas você escreve como fala, como é que é isso, né? E eu fui demorando para perceber, né? Que de onde era que a gente falava, né? Então, é muito importante, né? A gente ter canais que a gente possa, inclusive, problematizar isso, né, Tiago? Inclusive, problematizar isso, porque todo livro, toda escrita deveria ser uma conversa, né? Todo livro deveria ser uma roda de conversa, que as pessoas entram nela e querem ficar, né? Infelizmente, a gente vê, né, que esse formato ocidental, né, que foi dado à escrita, à palavra, ela, ao invés de aproximar, ao invés de criar desejos, ela afasta as pessoas, né? Então, essa é uma questão que a gente precisa pensar também, né? Desculpe se eu me aluguei nessa minha primeira fala aqui, mas é que também eu estava na expectativa desse bate-papo com você. Giva, fica tranquilíssimo quanto a isso. Aqui é um espaço, como você disse, essa ideia de estar numa roda e conversar e a conversa seguir. Tanto é que quem conhece aqui o programa já sabe, mas quem não conhece eu digo, quando eu convido, eu não escolho o tema. Então, Giva escolheu o tema para que a gente tivesse mais essa tranquilidade aqui no diálogo. E na apresentação, Giva, eu ainda acabei de esquecendo de citar e de convidar o pessoal também a assistir o podcast que você apresenta, que foi lançado o primeiro episódio no dia 22, né? Que se chama Com Cocar ou Sem Cocar. Então, Exato. depois vou deixar o link também na descrição do vídeo para o pessoal ir lá assistir. Então, pessoal, depois o link vai estar na descrição do vídeo, o primeiro episódio do podcast Com Cocar ou Sem Cocar. E esse podcast é interessante, pessoalmente, assim, olho no olho também, né? Sentadinho, conversando. Vale A muito a gente pena assistir. sair do novo normal, né? Da Isso. virtualidade. Então vamos lá. Bem-vindos e bem-vindas quem chegou por aí, né? Então vou mandar um salve aqui para Fatinha, Isanda, que chegaram ali um pouco antes, aguardaram, Josilene, que deu boa noite aqui, e o @LAPS, se eu não me engano, Lápis. Todos bem-vindos e bem-vindas. Já vou convidando para quem estiver assistindo ao vivo e prestando atenção nas falas de Giva e fazer pergunta. A ideia é essa que o Giva trouxe aqui, a gente conseguir fazer parte de algo, conversar e ampliar esse diálogo, né? Então, Giva, quando eu te convidei, você prontamente aceitou. E você, quando eu perguntei o tema, também prontamente já disse. Esse tema aí que está na tela, o colono-capitalismo e suas violências permanentes contra os povos indígenas. Giva, do que você está dizendo para a gente com esse temão maravilhoso que você colocou aí? Agora é aquela hora que você vai falar, a gente vai ouvir, refletir e depois bater um papo. É importante, né, Tiago? A primeira questão, né, que esse tema, o livro, né, eu acabei fazendo um livro menor para que as pessoas pudessem, é um convite para que as pessoas possam se chegar, né, que as pessoas possam sentar nessa roda para que a gente possa pensar junto, né? E eu fui pensando também, né,
esse processo de apagamento com esses processos com a minha própria vida, né? Porque essa violência está implicada nas vidas dos povos indígenas, no geral, né? Porque tem uma questão aí, Tiago, que a gente vê muito, né? Reivindicação da memória, né? Da memória e verdade, da memória, verdade e justiça, mas a gente não tem um processo para nós, os povos indígenas, de memória e verdade, né? E justiça, né? A gente não tem isso, né? Tanto é que na Comissão da Verdade a gente viu que quem mais sofreu com as violências da ditadura foram os povos indígenas, só que isso, né, pouquíssimas pessoas sabem dessas violências, né? Só quando a gente insistentemente vai falando. E teve uma pessoa muito importante aí nesse processo, que foi o Marcelo Zelic, né, do Armazém da Memória, que infelizmente faleceu há pouco tempo atrás, um ano e meio, 2 anos mais ou menos, né? Ele foi muito importante, ele estava tentando construir uma comissão permanente da memória, da verdade e justiça para os povos indígenas. Bom, eu estou fazendo essa introdução porque eu acho que o cerne da questão ele está exatamente aí, sabe, Tiago? A gente, essa estrutura que nós vemos hoje, ela foi sendo criada e, ao mesmo tempo, ela foi sendo naturalizada, né? E essa estrutura, ela se deu principalmente, né, com muita violência contra os povos indígenas. E em que momento é que começa esse processo, né? Começa exatamente na colonização, né? Na colonização. E eu vejo, assim, explicando, né, como é que eu venho construindo, eu vejo que tem, né, por parte dos historiadores, por parte dos pensadores da economia, né, e de outras áreas do pensamento, né, tem uma dinâmica de apagamento, né? Veja na história, Tiago, você tem a história em ciclos, como se, né, os ciclos encerrados e os continuados perdoassem os ciclos anteriores, ou negasse ou apagasse o ciclo anterior. É como se um não tivesse consequência sobre o outro, né? E aí eu vejo muito isso no colonialismo, né? O colonialismo ele invade, né? Ele se apropria das riquezas dos territórios que o colonialismo, que essa visão, essa ação colonialista ocorre, e a partir daí a consequência disso, né, que esse sistema ele vai se sofisticando e mudando, né? Você pode mudar o nome, mas você não pode negar a dinâmica histórica desse processo, né? E aí a minha provocação, que nem é minha provocação, sabe, Tiago? Tem gente falando sobre isso de uma forma diferente, né? O Hector Mondragon e outros, né? O Hector Mondragon é um pensador colombiano que eu tive bastante relação com ele durante um período, né? Ele vai falar da empresa colonial, né? Ele fala, olha, as práticas, ele fala, olha, isso aqui não é capitalismo, isso aqui são as práticas coloniais permanentes. O Hector Mondragon, ele é um quechua, né? Lá da Colômbia, voltou agora há pouco mais de 4 anos, depois que o Petro foi eleito lá, né? Na Colômbia. E tem outros também, né, que estão discutindo, né, o colonialismo, né? Mas eu entendo que a gente discutir o colonialismo, né, claro que discutem o capitalismo, mas de uma outra forma, se a gente discutir o colonialismo desvinculado do capitalismo, né, essa atualização do que foi esse processo histórico, a gente comete equívocos, né? Porque as pessoas vão ficar confusas, não vão identificar, né, essa processualidade histórica. E é nessa processualidade histórica que tem uma série de questões que são importantíssimas e que repercutem hoje em nossas vidas, né? De todas as ordens, né? As violências que eu coloco
elas são concretas, né? Porque elas começam com o processo de escravização e morte de indígenas, né? Muita escravização, né? De indígena que teve permanência, né? Durante todos esses ciclos aí que separam, né? Os momentos históricos, né? Seja no colonialismo, seja no Brasil Império e no Brasil República. Isso não se alterou muito, né? Hoje são a escravização que se falava algum tempo atrás, conceituava como escravização análoga, né? Mas vários pensadores, né, têm feito essa atualização para escravização moderna, né? Então, aqui acontece com indígenas, acontece com negros, enfim, negras, né? Enfim, né? Recentemente, se eu não me engano, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, teve um grupo de indígenas, né, que foram resgatados de escravização, né, de escravização moderna, né? Então, ou seja, ele está permanente, ele está aí, né, e ele é permissivo. A gente teve os estupros, né? E aí a gente vai tendo formas sofisticadas de violência. O etnocídio é uma delas. E é interessante, Tiago, que quando você vai estudando, né, quando você vai pensando nisso, essas ações elas não estão escondidas, elas estão declaradas, elas, né, estão inclusive legalizadas. Né? Quando a gente vai estudar as reformas pombalinas, as reformas pombalinas é um mar como é que eu poderia, de depoimento desse processo de violência, né, que foi estruturada institucionalmente contra os povos indígenas, né? Então, a gente vai ver isso, a gente vai ver o epistemicídio, né, que ocorre, né? A gente, por exemplo, Tiago, tem uma questão que eu tenho colocado, tenho provocado, né? Eu tenho provocado o seguinte: eu quero saber o que foi que os invasores trouxeram de tecnologias para os povos indígenas, né? Para os povos de Abiaiala, para os povos de Pindorama, né? Que eram povos, né, altamente complexos, né? Porque nos colocam num lugar, Tiago, de que nós somos povos simplistas, né? Que nós não temos profundidade, que nós não temos complexidade, né? Porque essa também é uma forma, né, do que o Frantz Fanon dizia, que é o processo de desumanização que o colonizador, né, provoca contra nós, contra os colonizados, né? Seja aqui, seja na África, seja na Ásia, enfim, aonde o colonialismo ele ocorre, né? Ele desumaniza quem ele está violentando, né? Tanto né, é importante, eu sempre lembro isso, que a USP, que foi essa instituição que foi criada, né, para construir essa identidade a partir de um pensamento. Olha, um pensamento, você vai construir um pensamento aonde existe hoje quase 400 povos, né? Como é que você vai construir um pensamento, né? Eu estou dizendo hoje, né? A época quando a USP foi construída, né? A gente poderia ter muito mais, né? Os dados são muito frágeis, né? Até porque os indígenas deixaram de ser contados no censo durante 100 anos, Thiago. Isso é algo também relevante, né? Então, na USP, o pensamento geral em relação aos indígenas e às indígenas era que eram semicivilizados. Por que semicivilizados, né? Por que semicivilizados, né? Ou seja, nos colocavam num patamar de inferioridade a partir de sua perspectiva. E isso todos os pensamentos, de direita e de esquerda. Era do Oliveira Viana ao Caio Prado Júnior, todos, né? Os registros estão lá nos livros e no pensamento deles, né? Então, veja, a gente vai, então, tendo uma outra ação, que é esse epistemicídio, né? De se apropriar dos nossos conhecimentos, né? Você vê a Famaco, né? Quem construiu a Farmaco foram os povos indígenas, que já dominavam, né, as ervas, as medicinas e tudo mais, né? A gente vai ver aí os pancararus, né? Eles são excelentes astrônomos, né? São sofisticadíssimos, né?
a forma como os pancararus, né, fazem a observação, né? Então, a gente vai encontrando isso, vai encontrando, né, Tiago, essas várias materialidades, né? A arqueologia está avançando muito nisso, né? Hoje, já agora, recentemente, né, foi falado dessas cidades que existiam na Amazônia e qual é a tese principal que tem se pensado a partir dela. São 2.000 por enquanto, né? Mas se tem uma previsão de muito mais cidades na Amazônia, né? Então aconteceram todas essas violências que foram sendo justificadas por um pensamento, né? Esse pensamento ele foi conformado na Europa, né? Que é o pensamento ocidental, que tem base no pensamento grego, no pensamento do direito romano, no pensamento judaico-cristão, que conformou um pensamento que, né, esse pensamento nega o outro, né? Nega o outro, que ele é superior ao outro, que ele tem essa verdade revelada, né? Até esse pensador, né? Que é esse pensador que dá base, né? A construção desse pensamento, um dos autores que dá base à construção desse pensamento ocidental do ponto de vista científico, ele o pensamento dele é absolutamente teológico, que é o Descartes, né? Ele separa o corpo corpo e mente se separam, e ele diz que a partir desse método de questionamento permanente você alcança uma verdade, que essa verdade é validada por quem? Pelo olhar de Deus. Você diz, ó, nenhum outro pensamento vale, porque esses pensamentos são racionais, mas o meu pensamento racional vale. E aí, quando você investiga esse pensamento, você vai dizer, olha, peraí, né? Isso aqui não tem absolutamente nada de racionalidade, né? E aí, então, aí eu quero voltar, né? É uma pergunta que eu sempre faço: qual é a contribuição, né, desse povo que nos invadiu, Tiago, cientificamente? Né? Eu não conheço, a não ser uma contribuição, que é a contribuição da tecnologia de guerra. Né? Não tem outra contribuição. Essa é a única contribuição que trouxe para nós, certo? Aqui. Porque tem um outro elemento, Tiago. Este povo estava há 800 anos em guerra, 780 anos em guerra, certo? Então, qual era a tecnologia que ele conhecia? Ele não conhecia outra tecnologia. Né? Ele não se relacionava com outros povos a partir de construção de afeto, de trocas, né, de contribuição mútua para os povos. Né? A sua relação com os outros povos era uma relação de violência, validada por esse pensamento que foi sendo consolidado e que é um pensamento que ainda, né, afeta, está presente no nosso cotidiano, está presente, né, nas nossas relações. Né? A gente vai ver esse pensamento das diversas formas, no pensamento religioso, né, no pensamento das construções políticas, né, dessa própria estrutura, né, porque esse pensamento foi o que fundou, né, deu bases teóricas e fundou o liberalismo, o capitalismo, né, que está aí organizado estruturalmente, funcionando, né, nessas bases que a gente tem visto, né, você tem esse processo colonial que seria a acumulação originária, né, com invasão, com roubo, com expropriação, e o capitalismo, ele vai dando forma a isso, né? Tanto é que a grande discussão é que foram os roubos, né, e toda essa violência cometida em Abya Yala que garantiram, né, esse acúmulo de riqueza que a Europa teve, né? E depois Estados Unidos, que, né, acabou sendo uma extensão, né, desse pensamento e de forma muito mais estruturada e organizada, né? E se tornou esse país que é. Né? A gente pode até discutir, eu concordo, que ele está em derrocada, mas
a sua ação durante este período foi uma ação extremamente danosa, né, para nós aqui, para os povos indígenas, foi absolutamente danosa. Então, o que eu quero dizer com isso, né, Tiago, é esse pensamento, né, que criou, né, que causou, né, um rastro de violência objetiva e subjetiva, e mais ainda, tem um outro elemento deste pensamento que, né, está presente também, porque ele separa o corpo, separa o ser humano da natureza, e nesse processo de separação do ser humano com a natureza, ele permite, né, esse pensamento permite ao ser humano que destrua a natureza e outros seres viventes, entendeu? Né, esse pensamento ele autoriza, ou seja, esse processo que nós podemos até conversar um pouco mais para frente, esse processo que nós estamos vivendo, que alguns pensadores chamam de antropoceno, outros pensadores chamam de capitalismoceno, né, e tem outras já conceituações. Este processo que nós estamos vivendo, que é o processo geológico, né, de uma mudança geológica, que foi provocada, tem um debate, né, tá sendo debatido essa questão, mas já existe, né, um acordo sobre isso, de que a ação humana, né, tem provocado mudanças geológicas no planeta, que tem provocado tudo isso que a gente vai chamar de emergência, urgência climática, né, que muda toda a nossa condição de vida, inclusive ameaçando a nossa condição de vida, né, para os próximos anos, né? Então, este pensamento foi o pensamento que autorizou esse tipo de violência, né? Então, é importante que a gente vá identificando esse pensamento em todos os lugares, né? E a gente, nesse momento, a gente está ameaçado. A humanidade está ameaçada, né, na sua existência. E isso é algo importante que a gente precisa saber, né? Saber não, a gente já sabe, está sentindo, né? Então, eu tento dialogar com isso, entendeu, Tiago? Eu vou trazendo esses elementos, né? E, claro, a minha preocupação também é que o livro, né, não seja um livro de debaixo do braço, né, que as pessoas leiam ele por osmose, né, mas que as pessoas se impliquem com ele, né, e a partir dele possam buscar outras referências, né, de reflexão em relação a esse processo que nós estamos vivendo, né? Então, esse livro é um convite, né? É um convite a pensar o que é o colonialismo efetivamente, né? Profundamente, e qual foi a sua consequência, que é o capitalismo, suas formas de exploração, né? Que afeta tanto materialmente as nossas vidas como subjetivamente. Então, para o começo de conversa, Tiago, eu acho que falei muitas coisas e vamos conversando. Maravilhoso, Giva. Sabe o que que é o mais maravilhoso? É que você dá uma aula e aí você fala assim: então eu tento dialogar com isso, como se fosse pouco. Mas, enfim, tem um monte de coisa aqui que você trouxe interessante. O livro deve estar maravilhoso. E aí eu já vou fazer um convite para o pessoal, que é sobre o livro. Apresenta o livro aí para o pessoal, antes de eu fazer uma fala aqui. E onde que Eu, o pessoal pode encontrar? olha, eu acho que eu já, né, apresentei o livro, né? Então, o livro é esse, né? As questões que eu fui trazendo aqui são questões que dizem respeito ao livro, né? Que está materializado no livro, enfim, né? É, E a gente tem também um livro que a gente sabia que iria ter algum tipo de resistência, e nós fomos lá e fizemos o livro, né, com os nossos esforços, né? A gente ainda está pagando, a gente quer dizer é que eu gosto de pensar em terceira pessoa. Estamos pagando ainda o livro, né? A gráfica, né? Nós recebemos um apoio que era um apoio empréstimo, né? E aí a gente precisa devolver o empréstimo. Então a gente está vendendo através
A gente tem um Instagram, né, que é Sangue de Terra, Sangue na Terra, né? Deixa eu aqui pegar aqui assim, tá? Sangue de Terra, Sangue na Terra. Aí lá tem informações, mas é muito simples, né? As pessoas podem mandar um e-mail, no geral, né, para todo o Brasil. O livro é R$ 50 mais a postagem, que a postagem é R$ 8,55. Então é 58,55. 50 do livro e 8,55 da postagem. A pessoa paga, faz. Também é muito fácil, né? O Pix tvinbaú@gmail.com, né? É, o, é, o, é, o, é, o, é esse o Pix. Fez o pagamento, a pessoa manda um e-mail para mandando recibo com seu nome, endereço, para o mesmo e-mail do Pix. Pronto. Aí, em alguns dias, chega em sua casa. Eu estou surpreso, porque bastante gente tem comprado, né? E a gente enviou os livros e as pessoas estão tirando já foto e mandando com aqui eu né, tava em trânsito, né? Quando eu abri aqui agora, eu vi algumas pessoas, olha, recebi, mandou a foto com o livro, enfim, tá interessante. Eu estava achando que o correio estava muito mais lento, mas não, né, tá dando. Chegou em Belém, falaram que a menina do correio disse, olha, que em Belém ia demorar 30 dias, não demorou 10 dias. Maravilha. Eu coloquei aí então o Pix é tvinbaú@gmail.com e as informações estão no chat aí, ó. Valor do livro R$ 50, mais taxa de envio que ao todo para o Brasil mais ou menos 8,55, então fica 58. 8,55. É Ah, então 8,50. Se pedir 2 livros ou mais, também não fica tão caro, né? Eu descobri que quanto mais livros as pessoas pedem, mais barato fica, né? maravilha. Porque porque tem um incentivo ao livro, né? É importante dizer isso, é importante, inclusive, defender isso, porque me falaram no correio que pensarem em acabar com isso, que é um valor módico, né? Então, esse 8,55 é nacional exatamente por causa disso. Ah, maravilha, para conseguir os livros circularem no Brasil. É, exato. Vamos para o assunto, então, do livro. E aí eu já vou pedindo para quem está assistindo, se quiser participar, é convidado, na verdade, convidada. Deixa aí uma pergunta no chat que a gente dialoga sobre aí a pergunta, ou então uma afirmação, ou uma citação. Coloca aí, é importante que a gente construa junto. Giva, você começa lá, né, falando das vivências apagadas ao longo desse período do colonocapitalismo, né? E aí o nosso diálogo gira quando você traz no início, né? Quando a gente fala desse território que hoje nós estamos chamando de Brasil, o início é 1500, né, com as caravelas portuguesas. Semana retrasada, eu conversei com Panhunká Caiapó, a Aline, e ela também estava falando de um livro onde o texto dela é sobre se descaravelizar, né, para a gente pensar esse território pré a chegada das caravelas, né? Então, quando você trouxe isso, pensei bastante. Quando você começa falando assim, ó, o início é 1500, né? Então, é esse processo. E agora eu vou fazer uma meia-culpa. Nós estamos num canal de história, e eu preciso afirmar com certeza para você aqui que eu trabalho em algumas escolas, então material diferente, a gente faz pesquisas muito para preparar a aula, então a gente se depara com outros materiais que não trabalhamos em sala de aula, e quando você traz ali essa ideia de que a academia, os historiadores, enfim, muitas editoras ainda trazem esse discurso e esses textos, né, somente da visão do colonizador, é importante que a gente reconheça isso, porque quando a gente não reconhece, nós não estamos nem pensando sobre, então para transformar isso praticamente não vai acontecer, como eu vejo muitos colegas professores que
não refletem sobre quem escolhe os textos dos livros didáticos, quem escolhe o que é discutido em sala de aula, quem escolhe se a escola ela tem para onde ela direciona o seu aprendizado, se é para um vestibular, o que cai nesse vestibular, para a gente também poder pensar o que vai ser estudado por esse jovem, o que vai ser pesquisado e o que ele vai acessar. E quando você fala do colonocapitalismo, trazendo já para todo esse período de tempo, né, desde 1500 para cá, você citou ali Marquês de Pombal, né, com as reformas pombalinas, que são dos anos 1700, dentro do período do iluminismo na Europa, a gente tem que pensar numa classe social que ascendeu muito a partir de dominar as narrativas, né, que desde esse período que você cita, que é a burguesia, que surge ali no período que nós estamos conversando, da chegada do Brasil, né, na disputa do mercantilismo, quem é que fica mais rico, e você traz uma pergunta muito importante que eu gostaria de trazer para o pessoal, se alguém quiser responder ou tentar, que é qual a contribuição esses povos trouxeram para o território que nós estamos hoje, além do que foi citado pelo Giva, que é a tecnologia de guerra, né? Porque quando a gente observa como eles vivem até hoje, porque se você observar o continente europeu, quando ele não está em guerra, ele está fazendo guerra em outro lugar, né, financiando guerras, e você citou os Estados Unidos da América aqui também, que é o país com mais bases militares espalhadas no planeta, sua economia essencialmente gira por causa da indústria de guerra, por causa do belicismo mundial, qual contribuição que esses povos trouxeram para esse território, né? Então fica aí para a gente discutir. E quando você traz a visão deles para os povos indígenas serem simplistas, né? Os povos originários serem simplistas, na história a gente pensa muito sobre a disputa de narrativa, Giva, porque todo mundo tem boca, todo mundo fala, todo mundo escuta porque tem ouvidos, mas qual é o quanto essas vozes são amplificadas, seja por meios de comunicação, seja pelo algoritmo da internet, seja em outros tempos por revistas, por jornais, por fanzines, onde essas vozes chegam, quem elas atingem e quem tem condições de financiar que a voz seja amplificada, né? Então eles dominam essa parte do capital, né, do dinheiro em si, isso citando a burguesia, a grande burguesia, né, pensando fora do Brasil, e a disputa por narrativa, ela basicamente some. Hoje a gente tem essa ferramenta aqui, que é extremamente importante e precisamos valorizar. Então, para quem está assistindo, valorizem esse tipo de canal, como o Giva falou no início aqui da nossa conversa, mas existe um outro canal de história chamado Brasil Paralelo, que ele tem muito dinheiro, ele faz uma narrativa totalmente distorcendo os fatos históricos e ele tem milhões de pessoas acessando sempre e com produções muito valiosas numa questão de capital, um investimento muito alto, então produções muito bem feitas, iluminação, texto, roteiro e tudo mais, e a gente disputa com esse povo, né, Giva? Então, dentro do que seu livro traz de perspectiva para debate, e pensando nesses pontos do capital mesmo, Giva, do dinheiro investido em propaganda ao longo desse tempo todo, como que a gente pode enxergar o combate nos tempos de hoje, Giva, desse colonocapitalismo? Tá fechado o microfone. Vamos lá, Tiago. Aí. Eu queria colocar algumas coisas que é importante, né? Pego esse período de análise, né, da invasão, né, a partir da invasão, né? A gente
não fala mais de chegada ou qualquer coisa que o valha. Foi uma invasão, né? Tinha um território, tinha povos aqui, e foi um território que foi invadido. Mas, ao também falar sobre isso, Tiago, não é possível falar sem fazer esse exercício do antes, né? De como é que eram as relações, né? E também eu vejo que as relações que são construídas, que as visões que são construídas, eu vejo muitos equívocos, né? Contradições, sabe, Tiago? Eu um tempo atrás eu queria entrevistar um historiador que discutia determinado tema sobre um momento importante da luta indígena, né? E eu fiz um esforço, ele falou que iria me dar uma entrevista, né? E eu, né, tenho também discutido essas questões, né? Tenho trazido outros elementos e fui fazer o que você fez comigo, atrás de saber como é que ele estava. Porque o livro dele, ele escreveu um livro, é um livro referência, né? E aí eu fui atrás, falei, não, eu vou descobrir como é que ele, qual é a visão dele e tal. E aí eu fui ver, tinha coisas que ele falava assim, olha, não tem documentos, veja só, né? Não tem documentos, mas, né, não tem evidência, né? Ou seja, a partir dele, da referência cartesiana, né? Não tem não tem não tem indicação que tenha havido algo, né? Mas que os fatos, Tiago, mostravam o contrário, entendeu? Os fatos mostravam o contrário daquilo que ele estava falando. Como ele deve ter ido, eu também tenho um canal que é a TV Embaú, e aí ele deve ter ido ver o que eu estava falando. Eu falei, olha, o canal é esse e tal. Ele nunca mais me respondeu. Nunca mais me respondeu. Então eu acho que tem, né, uma desonestidade intelectual aí, né? Já teve uma pessoa, né, professora universitária, que estava discutindo a questão da escravização indígena e que dizia no texto dela que a escravização indígena acabava em 1750. E aí eu peguei aquilo que, né, a academia pede. Eu peguei vários documentos e falei, olha, professor, eu quero conversar com a senhora de forma muito respeitosa, mas o seu texto tem equívocos. E eu mandei tese, mandei documento, entendeu? Aí, de novo, a gente vai encontrando desonestidade intelectual, né? A gente encontra muita desonestidade intelectual nesse debate, né? Sobre a presença indígena e quais foram, né, as ações e as consequências disso, né? Então, eu acho que aí tem uma questão que você coloca no meio das suas reflexões, você coloca, Tiago, é que, né, o livro também é um convite para pensadores e pensadoras indígenas a, né, a juventude que não está ainda entendendo a importância, a chegar junto, ajudar a pensar, porque, né, eu faço provocações e eu sei que eu não tenho condições para aprofundar essas coisas sozinho. Tem que ter muito mais gente aí pensando tal, né? Então essa é uma questão, né? Então, Tiago, a gente está sempre dialogando. Quando eu falo quando eu falo da tecnologia, por exemplo, quantos anos tem as pirâmides, Tiago? Tem 2.000 anos? Quantos Elas anos? têm um pouco mais, 3.000 e poucos anos. 3.000 e poucos anos. Então, estou falando disso. Entendeu? A gente está falando disso. Que o pensamento ocidental não consegue alcançar o quê? A complexidade das pirâmides. Nunca conseguiu. E a resposta que deu foi levantar essas teorias de conspiração, tal, sem base científica nenhuma, dizer que foram os astronautas que fizeram as pirâmides, né? Então, veja, né? A gente está falando sobre isso. A gente está falando sobre as terras pretas, né? Que já eram manipuladas pelos povos indígenas há também 2.000 anos, não sei quantos mil anos, que é uma terra que, do ponto de vista da qualidade, ela é sofisticadíssima. A gente está falando, Tiago, desse processo de domesticação
de diversas raízes que a gente come, da macaxeira, da batata, né? Aí, do milho, né? Então a gente está falando disso, que todo mundo come, que o planeta come. A gente está falando dessas coisas. E aí tem esse processo de epistemicídio de dizer, ó, esses caras aí são simplistas, né? O pensamento deles é simplista. Aí a gente precisava vir para civilizar. Civilizar como? De forma violenta. Aí eles falam o seguinte, não, eles são os bárbaros. Não é isso? Então, veja, essa é uma questão. E, óbvio, veja, quem é, você colocou, né, a burguesia, mas quem é essa burguesia? Tiago? Vamos assim, pegar em números. Nós somos quantos? 210 milhões de habitantes, né? 210 bilhões de habitantes. Tá? O governo federal está querendo ampliar a faixa para os isentos em imposto de renda para R$ 5.000. E o que cobriria isso seria cobrar de R$ 145.000. 145 mil pessoas. Veja, são 145 mil pessoas aqui no Brasil. E talvez até menos do que esses 145 mil, mas é as pessoas que ganham na faixa de 50 mil. Ou seja, né, é um número muito pequeno de pessoas. Então a gente precisa nominar essas pessoas. Quem são? E quantos negros tem nesse grupo seleto, né, de pessoas que detêm a maior parte da riqueza aqui, né? E só um parênteses, esse grupo seleto, quando a gente fala de Brasil, comparando com um grupo seleto de mundo, esse grupo seleto do Brasil, ele cai para quase nenhum. Nenhum, exato. Né? Então, é gente que detém mais de 50% da riqueza, né, em detrimento da maioria. Pô. É disso que a gente está falando. Agora, como é que se construiu essa relação? Né? A partir da exploração. Concretamente, a partir da exploração. Então, essa é uma questão que a gente precisa falar e falar muito. Né? E aí a gente precisa, hoje, né, você colocou os meios de comunicação e colocou essa empresa aí, que eu nem gosto de falar o nome dela, eu não falo mesmo, que disputa corações e mentes, né? E é tão perverso que esses grupos fazem com que hoje estão num processo de doutrinação de crianças para as crianças que não sabem o que é, por exemplo, a CLT, que protege seus pais, que protege a si mesmo, as crianças odiarem a CLT, para que não tenha nenhuma proteção social. E para onde é que vai esse dinheiro da precária proteção social que nós temos? Vai para esse grupo de 445 mil pessoas. Porque eles querem explorar mais, eles querem tudo. Né? Eles querem nosso trabalho, eles querem nossa alma. Por exemplo, os territórios indígenas. Eu tenho alertado, dentro dessa lógica do colono capitalismo, os territórios indígenas não estão seguros. Vou dar um exemplo. O território Yanomami está demarcado desde quando? Desde a década de 80. O que vem acontecendo permanentemente com o território Yanomami? Degradação, invasão, né? Contra o território Yanomami. Podemos dizer muito mais. Por que o território Guarani Kaiowá, que é território Guarani Kaiowá, 200 antropólogos já disseram que é território Guarani Kaiowá por tudo, né? Até hoje não foi demarcado. Não tem demarcação no território Guarani Kaiowá. Né? Porque tem os interesses. Interesses de quem? Né? Tem pouco índio para muita terra. Aí a gente vai ver, certo? As terras agriculturáveis desse território, né? 50% está na mão de 20 mil CPF.
E quer dizer que esses CPFs podem ser um aglomerado de família, que pode cair aí para 10 mil ou para menos de pessoas. E quantos indígenas tem? 1.700.000, né? E sendo que, na nossa visão, é muito mais, né, Tiago? Você vê a desproporção e essas narrativas, como você falou, que vão sendo construídas na base da mentira e que as pessoas vão acreditando como verdade, né? Então, canal como esse aqui é importantíssimo para que a gente possa desconstruir isso. Agora, também é importantíssimo as nossas vivências, porque não dá para a gente também, né, ter essas relações, né, na virtualidade. A gente precisa ter presencialmente, porque isso envolve confiança, né, envolve afeto, envolve uma série de outras questões. Você tinha falado uma outra coisa, Tiago, que é importante, que é como é que se constrói o conhecimento nas escolas. Veja só, o meu livro, eu tenho, né? Eu comecei a fazer um curso na universidade e não dei continuidade, porque eu fui entender também um tempo depois que eu fui expulso da academia, porque a academia ela cria uma metalinguagem, cria toda uma estrutura, né, para nos excluir, certo? Então eu fui fazer o meu combate das ideias de fora para dentro. Não de dentro, porque de dentro você é tolhido, você é limitado, né? E aí fora não, fora você tem um compromisso com a humanidade, né? Você tem um compromisso com a força das ideias que mudam, que transformam, né? Então a academia você vai ser, tenho vários amigos na academia, queridos e queridas, né? Gente muito comprometida que vai falar o tempo todo dessa limitação, né? Que é uma universidade que diz que ela serve ao povo, né? Mas aí quando você vai ver, né? Você viu em quê, né? Porque, por exemplo, a própria metalinguagem acadêmica, ela já expulsa. Eu tenho feito várias conversas o pessoal me chama para ir nesses encontros de curso, tal, eu tenho ido e tenho colocado, e as pessoas, os estudantes, as estudantes têm colocado quanto sofrimento isso tem, a universidade provoca na vida deles e delas, né? Muito sofrimento, Tiago, muito sofrimento. Então, a minha trincheira do ponto de vista do pensamento é de fora para dentro, né? E eu acho que isso é importante. E aí a gente vai ver, por exemplo, tem a 11.645, eu não sei se você falou, mas fez referência, a 11.645, mas aonde é que está a construção deste lugar do ponto de que dê base para fazer os livros didáticos? Quem é que está fazendo esses livros didáticos? Né? Quem é que está fazendo? Né? Cadê nas universidades a história indígena, Tiago? Eu não conheço nenhum curso. Eu sei que tem cursos de etnicidade, tem cursos para indígena, mas, né, não tem curso específico para discutir a história indígena. Não tem. Uma amiga que trabalhou na biblioteca de história da USP, ela, né, a gente conversando muito e tal, ela falou para mim assustada, não tem nada sobre povos indígenas do Brasil nessa biblioteca da USP. A gente está falando da USP, né? Essa que se arroga ser a mãe, né, das universidades e organizadora do pensamento, né, nacional, enfim, das outras universidades, que influencia mesmo, né? Influencia. Então, veja, são várias questões que estão colocadas. O livro, tem um professor da UFPB que, no lançamento que eu fiz lá, ele fez um comentário que era exatamente a minha intencionalidade, né? Ele falou mais ou menos, ó, o Giva rasga na carne da universidade a sua omissão, né? Ele apresenta para nós
uma crítica profunda. Eu não vou dizer, olha, né? Mas e tem passagens que eu vou falar a respeito disso, e vou falar como é que, que é constituído esse pensamento da academia, né? Que a base é essa, que a gente sabe, que é a cartesiana, enfim, né? Vou falar a respeito disso. E quem é que definiu, né, esse pensamento? 6, 8 países que definiram, Tiago, o pensamento para uma vasta população e países, né, de uma parte do planeta, né? E é um pensamento que está nos levando para esse abismo. É um pensamento individualista que nega a natureza, né? Que faz loas, né? A destruição e o acúmulo. Né? Que pensamento é esse? Né? Que pensamento é esse? Né? A gente precisa expor isso o tempo todo. E aí, nesse sentido, eu penso que o pensamento indígena ele traz elementos muito importantes, né? Uma que é a repactuação dos seres humanos com os outros seres viventes. Isso é fundamental. Se a gente não pacificar essa relação com a natureza e outros seres viventes, Tiago, a gente vai continuar nessa marcha fúnebre coletiva, né? Nessa pulsão de morte, né? Que a gente tem vivido. Né? Então, essa é uma questão. Tem a própria sociabilidade, tem a própria manejo da vida material do ponto de vista da materialidade, da economia, Tiago. Porque por que só essa estrutura liberal é a estrutura que nos serve? Veja só que coisa interessante. Nesse lançamento do livro foi um parente, o Aral, lá. E ele está fazendo, né, na UFPB, pedagogia. Ele está assustadíssimo, porque, né, o que ele está estudando, ele não vê sentido, entendeu? Que é desassociado da humanidade. Né? Quando você vai ver os zapatistas, a visão dos zapatistas de educação é uma coisa profunda, né? Ela é enraizada no ser humano, ela é enraizada na natureza, ela é enraizada na vida, né? E o pensamento ocidental, judaico-cristão, com essas bases grega, romana e tudo mais, ela é enraizada na morte, na individualidade, na destruição. Aí a gente precisa fazer uma opção, né, Tiago? A gente precisa fazer opção. Qual é o nosso caminho? Se a gente vai continuar caminhando, né, para essa autodestruição ou a gente vai fazer um outro caminho. A gente tem que falar disso. Né? O Ailton tem falado disso, o Copenau, tantas outras e outras, várias pensadoras indígenas, né? Tem falado disso, a Eva, a Eliane, tem várias pessoas. Né? Você está convidando, né, um monte de gente. Você recebeu ai, meu Deus, eu fiz também um bate-papo com ela, lá do Ceará, maravilhosa, que traz uma reflexão, né, muito profunda a respeito da Caatinga, né, do que representa a Caatinga, do A que é Raquel. Raquel, Aris, Cariri. Né? Então, a gente está aí pensando e está ofertando, né, cara? A gente está dizendo, olha, gente, podemos fazer outro caminho, né? Agora, como é que a gente vai fazer, né? Como é que vocês, como é que a gente vai fazer, né, para multiplicar isso e coletivamente? Porque tem uma coisa também, Thiago, que eu acho que para nós é muito pesado, né? Que as pessoas, uma coisa é o pensamento, outra coisa é a ação. Uma coisa, o pensamento indígena, se ele permear o pensamento e conseguir superar o pensamento ocidental, é uma coisa. Agora, a ação ela tem que ser coletiva. Entendeu? Não pode ser uma ação dos povos indígenas. Não é responsabilidade dos povos indígenas salvar o planeta. É muita. Né? Ou eu te destruo e aí agora tu tem a responsabilidade de manter,
né, esse planeta, enfim, é uma loucura, né? Então é isso. A questão é essa aí, que a gente É, precisa coletivamente pensar e construir os caminhos, né? quando a gente chega nesse ponto, sempre me vem à mente, você citou Copenau e Yanomami, sobre se esse céu cair sobre nossas cabeças, não cairá somente sobre as cabeças dos povos indígenas, né? Os povos indígenas são muito responsáveis por estar segurando esse céu ainda aí, mas não é responsabilidade dos povos indígenas sozinhos segurar, né? E aí, dentro da sua fala, eu pensei aqui algumas questões ainda sobre a pergunta qual contribuição esses povos trouxeram para cá, né? Porque quando eles colocam o povo indígena como simplista, e ali o conhecimento você trouxe sobre a terra, o conhecimento sobre diversas questões da natureza, né? Me vem à mente que é um conhecimento sobre a vida, né, dos povos indígenas. Então, um conhecimento sobre a vida. E quando eu reflito do outro lado, e um pouco mais à frente você trouxe isso também, esse outro conhecimento é um conhecimento oposto, né? Um conhecimento sobre como matar, né? E ele é desregrado e extremamente violento de todas as formas, né? Ele se apresenta em todas as formas, não apresenta só na forma de uma forma de uma violência física, enfim, mas de todas as formas de violência, né? Como você trouxe em vários momentos aqui o etnocídio, né? E diversas outras questões, ele está atrelado a esse tipo de violência também. E aí, você traz a Lei 11.640, né? E é terrível pensar isso mesmo, porque até mesmo na forma de sociedade que a gente vive, o falar e o agir, ou o pensar e o agir, ele tem uma distância muito grande, né? Então, da lei estar posta para algo acontecer, se não houver um movimento, ele não acontece, que é o que a gente tem visto até hoje. Então, ele não é presente, por mais que exista uma lei. E aí, os teóricos podem debater em cima de lei e falar assim, ó, mas está garantido lá. Ué, mas está garantido, mas não acontece. Né, precisamos fazer esse movimento de acontecer. E esse movimento não é individual. Esse movimento, de fato, ele tem que ser construído coletivamente, né? Então, Giva, é, ouvi você bastante nesses últimos dias procurando por você, li você bastante e ficaria aqui muito tempo conversando contigo e sobre as coisas que você traz também, né? Porque você trouxe, só quero falar aqui sobre o antropoceno, né? Que é essa ação que você falou, a gente pode conversar um pouco mais para frente, tem gente falando de capitalismo oceno também, né? Que é o ser humano sendo capaz de alterar a geologia do planeta, né? E estamos caminhando para uma alteração que é o fim, né? Estamos na beira do abismo já, né? O próximo passo é esse que a gente pode dar. E aí, Giva, dentro de tudo que você trouxe, fica aqui o convite mais uma vez para o pessoal a seguir o Giva, que está o arroba dele aqui na descrição do vídeo, e também a propaganda do livro que ele tem ali, que ainda pagar alguns, né? Tá pagando ainda na editora. Então, pessoal, tem aqui no chat um comentário aqui, ó, que é tvembaú@gmail.com, que mandou o Pix aqui. Eu não sei se essa imagem vai ficar muito grande para pôr na tela. Não, não vai ficar não, ó. Para adquirir o livro Sangue de Terra, Sangue na Terra, o valor é 50, mas a taxa de envio 8,55 para todo o Brasil, e fica 58,55, é só enviar o valor para esse Pix aqui, ou cadê? Não é esse, é esse aqui, tvembaú@gmail.com, e depois mandar o comprovante aqui mesmo, aí o Giva vai lá, ele mesmo vai embalar, ele postou foto nos Correios esses dias, postando os livros lá, ele vai mandar o livro para você. Giva, para a gente ir findando aqui, porque você escolheu um tema que é quase infinito para a gente debater aqui, né? Mas eu acho que a proposta é essa que você traz no livro, da provocação e da proposta do livro não ter uma finalidade, findar o assunto, do livro ser o começo de um diálogo, né? E aí pessoas abrirem esse diálogo e pensar a partir disso soluções ou caminhos, né?
para que a gente possa traçar. Giva, a gente está já no tempinho que a gente combinou, então, para finalizar, vou fazer duas perguntinhas para você, simplesinhas. A primeira, a partir do tema que você propôs, a partir do livro, a gente está findando aqui, então, nosso papo. Eu queria perguntar só se tem alguma coisa que você, dentro desse tema, acha que o assunto não encaminhou e aí esqueceu de falar e depois não conseguiu encaixar. Esse é o momento de você falar alguma coisa que ficou para trás no meio da conversa a partir do tema que você propôs. Então, abro para ti aí, ou se quiser reafirmar alguma coisa, também esse é o momento. Eu acho que o livro, ele, né, assim, de novo, né, ele abre, né, o diálogo, né, e abrir o diálogo se propor também a conversar mesmo, a trocar, né, a ouvir, né, eu quero muito ouvir as pessoas sobre o livro, eu quero saber, né, qual é o impacto que o livro, você tem uma intencionalidade quando faz um livro, quando escreve um livro, né? Mas é importante você ouvir as pessoas, né? Eu tenho ouvido bastante gente falando a respeito do livro. Eu sei também que eu, né, tive determinadas intencionalidade, por exemplo, a minha linguagem é coloquial, a minha linguagem é oral, né? Então, mas eu também, de certa forma, eu domino essa forma acadêmica, né? E eu também não quero negligenciar isso, porque senão eu vou ser acusado de, olha, esse cara é o cara do achismo, né? E não sou o cara do achismo, né? Tem documento, né? Então eu aponto documento, eu não vou construir no formato acadêmico, mas eu gosto muito de ouvir, Tiago, porque também a partir disso é que a gente vai aprofundando o diálogo, entendeu? Então esse professor da UFPB fez uma leitura, né, muito pertinente assim do livro em todos os aspectos, né, que também o livro ele sai de um lugar que não é o lugar do observador, sabe, Tiago? É o lugar de quem tem, né, implicado na vida, na militância, né? Essa questão, né, do pensamento é o tal da praxis, né? Eu não consigo. É interessante porque nesse lançamento, né, eu senti isso por parte do Ramon, que é o Aral, né? Que era exatamente disso. Isso. A gente precisa buscar o sentido de fato, né? Não esse sentido falado, né? Esse sentido de fato, né? E é uma busca, né? Na construção do livro e como é que você sabe que esse sentido ele está se materializando, tá, né? Quando as pessoas entendem a proposta do livro, entendeu? Então entende a proposta do livro, né? As pessoas elas verbalizam isso, verbalizam os olhares. E é claro, eu também vou defender vários aspectos do livro, né? Uma das coisas que ele, né, o professor, né, o Daniel falou, várias questões muito pertinentes em relação ao livro e ao mesmo tempo ele falou, ó, então eu acho que você tem que escrever mais. E aí eu eu defendo o meu lado, porque também tem uma intencionalidade. E ele falou isso também, não no sentido da crítica tal, né? Que ele falou que queria ter ouvido mais algumas coisas também. E eu, por outro lado, Tiago, eu tive duas limitações, né? Uma limitação econômica mesmo, ok, tudo bem. E aí tinha um determinado número de páginas, né? Para eu escrever. Eu até pensei que tinha escrito mais. O cara da gráfica fez uma mágica lá e deu uma diminuída, né? E ficou dentro do que eu podia e tinha combinado pagar, né? Então isso foi uma coisa. Mas uma outra coisa, Tiago, também é que a gente também tem que encarar a realidade como ela é. Né? E a realidade como ela é que as pessoas estão lendo menos. As
pessoas estão perdendo o hábito, né, em decorrência desses milhões de informações, né, e uma boa parte sem sentido, né, as pessoas perderam o hábito de ler, porque o livro era um, como é que eu poderia dizer? O livro era um lugar que você podia recorrer ao conhecimento, né, com uma certa segurança, né? E eu vejo hoje as redes sociais usurpando esse papel de uma forma degenerada, entendeu? Então a pessoa tem uma influência, não sei quem, que a pessoa se referencia a ele, e ele pode falar as coisas mais absurdas do mundo, e a pessoa fala, não, fulano falou, e não sei o que e tal, né? É por isso que eu, inclusive, tenho algum problema com influência e com esses formatos que eles constroem, né? Mas, enfim, eu penso que o livro, né, ele é isso, ele é dialogado, ele é falado, né? E aí, né, a minha escolha foi com base nessas duas questões de que, né, uma, né, que era a minha limitação econômica, mas outra era que o livro é um convite, né? O livro defende teses, né? Mas não tá se, não, ele não estou me propondo a responder tantas questões que são importantes, importantíssimas, né? Relacionadas aos povos indígenas, sozinho. Eu quero que mais gente venha, Tiago. Entendeu? Eu quero que mais gente venha. A gente precisa pesquisar os documentos além mar. Boa parte dos documentos relacionados aos povos indígenas está na Europa, está na biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, não está aqui. E os que estão aqui é super caro para a gente acessar, né? É super caro para a gente acessar. Por exemplo, para acessar os documentos que a igreja tem, começa em torno de R$ 2.000. Como é que a gente vai acessar esses documentos? Entendeu? Como é que eu, curioso sobre a história da minha família, como é que eu vou acessar isso, Tiago? Né? Tem essa limitação, percebe? Então, cada documento que você vai acessando, você paga um X. Né? Então, você não tem condições para isso. Né? Então, outras pessoas precisam se chegar e a gente precisa fazer movimentos do ponto de vista também, né? Da disputa intelectual, não de narrativa, disputa intelectual, entendeu? Disputa intelectual, né? Agora é isso. O livro é esse convite, né? Convidando todo mundo que tem interesse e tal para se chegar e dizer, ei, Giva, não tem nada a ver isso aí que você está falando. Vamos conversar sobre. Tem um professor que leu lá de Pernambuco, mandou várias questões importantes. Ele falou, mas agora eu estou marcando o livro aqui que eu quero conversar vários pontos com você. Eu falei, bora lá, Léo, bora conversar. Quando você tiver tudo anotadinho aí, bora conversar ponto por ponto. É isso mesmo, entendeu? É isso. É um diálogo. Você fez sua anotação, ele fez a dele, agora é o encontro. Exatamente. Giva, no começo você disse aqui que começou a escrever como falava por causa da cultura, né? Da oralidade, né? Da tradição oral e tudo mais. E aí, tá dando uma vontade de ler o que você escreveu nesse livro, porque e eu tenho certeza, né? Então, não é se esse livro está escrito da forma que você fala, com uma clareza, né? E muito bem colocado, esse livro está maravilhoso. E quando você vier em São Paulo aqui, eu vou te encontrar para pegar o meu e você riscá-lo para eu falar assim, eu peguei da mão dele lá. E eu tenho certeza que em breve você estará aqui em São Paulo. Alguns outros pontos aqui que você trouxe nessa última fala, que é o professor, eu acho que é Daniel, que você citou, que leu e fez algumas provocações e ainda falou que você tinha que escrever mais, né? Mas eu entendi na sua fala aqui sobre o livro que
provocação é essa mesmo, né? De não apresentar soluções, e sim abrir um diálogo a respeito de questões, né? E é esse movimento. Eu acho que terminar um livro que tem essa ideia e você querer mais, faz você refletir no que não está dito ali, ou o que você acha que deveria estar dito, né? Então, esse é o começo do diálogo. Como o professor Léo fez ali, anotou e falou, vamos conversar. Agora, sobre documentos que você fala que está fora do Brasil, os acessos, infelizmente, para a gente aqui é muito difícil, porque esse pessoal colonizador, eles são desses assim, de tudo é meu, né? Então, vocês não têm responsabilidade, então fica aqui comigo porque eu sou o exemplo de responsabilidade. Aí você vai achar no Museu Britânico, no Louvre, na Alemanha, né? Um pouco na Holanda, e Portugal, e Espanha, enfim, nesses lugares, infelizmente. E tem uma outra questão sobre a importância de ler esses textos, porque muito se faz crítica de não vou ler porque é o texto do colonizador, é o texto, né, com a visão eurocêntrica, é o texto assim ou assado. Mas é sempre muito importante a gente acessar esses documentos e saber fazer a leitura, né? Porque se você lê como verdade absoluta tudo, você vai cair ali no conto deles e vai seguir replicando essas mentiras, né? E seguindo. Então, um olhar muito atento de perceber o que não foi dito através do que está dito é de uma sensibilidade necessária para fazer a leitura não só dos textos, mas também de gravuras que foram feitas, né, de imagens que foram desenhadas, e pensar a perspectiva de quem fez o que queria e o que não disse, né, o que escondeu nesses textos ou nessas imagens, né? Onde que está ali o que ele não quis dizer ou não quis apresentar. É importante fazer esse tipo de leitura. E de outro ponto, quando você fala dos influencers e de várias outras questões que o povo não está lendo muito mais, né? Hoje em dia a cultura, vamos colocar entre aspas aqui, muda um pouco sobre acessar essa quantidade de informações. É importante também fazer um pensamento sobre o que é informação e o que é conhecimento, né? Onde é o limite dessas duas coisas, como que uma informação se transforma em conhecimento. Então, aqui eu sempre digo, em todos os programas que a gente faz, ou vídeos que eu gravo, um vídeo, ou esse programa aqui, ou qualquer um outro, não é uma tese, não é um doutorado, um mestrado, não é um estudo científico acadêmico, ele é um diálogo para incitar o movimento. Então, a gente precisa ter inquietudes daqui para fazer as pesquisas e aí sim ir para cima de leituras e tudo mais e construir esse conhecimento. Então, não adianta ler lá, assistir um influencer e falar, ele falou isso, 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 então isso é verdade, sair replicando essas questões sem pensar sobre, né? O cinema tem um poder muito grande, né? E hoje em dia a internet tem um poder muito grande sobre essa construção dessas ideias. Giva, eu vou para a minha última pergunta, se você me permitir, é lógico. Seu microfone está fechado? Sim, pode, claro. Então, vamos lá. Minha última pergunta, pode deixar o microfone ligado, que aqui é rapidinho agora essa. Olhando aqui, eu gostaria muito que esse programa fosse ao vivo, mas essas logísticas, não cabem. Mas é muito interessante também, porque eu consigo conversar com pessoas do Brasil inteiro, né? Essa tecnologia, essa forma que permite isso. Então, o máximo que eu posso olhar para os seus olhos é conseguir olhar diretamente na câmera aqui e você Sim. fingir que está olhando também e a gente cruzar esses olhares virtuais. E aí, olhando bem aqui nos seus olhos, Giva, a última pergunta aqui que eu faço, e essa pergunta eu faço sempre aqui para todos os convidados, então esse é o programa número 66. Assistam os programas anteriores, vale com certeza o seu tempo aí, um pouco, para você assistir. E eu sempre faço essa pergunta e farei para ti hoje. E a pergunta é o seguinte, Giva: o que um não indígena deve fazer ou parar de fazer agora? Eu tenho uma coisa, Tiago, que me incomoda muito, né?
Me incomoda demais. Mas, por exemplo, me incomoda muito quando os historiadores falam do Brasil. Me incomoda demais, porque está sempre apagando os povos indígenas. Me incomoda muito quando a gente fala de racismo e não fala do racismo contra os povos indígenas. Me incomoda muito quando se fala da escravização e não se fala da escravização contra os povos indígenas. Me incomoda muito quando se fala, né, do encarceramento e não fala do encarceramento dos povos indígenas, das mortes violentas e não fala das mortes violentas contra os povos indígenas. Ou seja, a gente vive sofrendo apagamento e isso é uma violência. Entendeu? Como as pessoas recebem, Tiago, para as pessoas que fazem, as pessoas não se dão conta. Mas para as pessoas que recebem, é de uma violência enorme. Né? Aprendeu a lidar com a violência de mais de 500 anos. Né? A palavra é algo que violenta. Né? É muito violento. Entende? Aprender a colocar, né? Porque é reconhecer que tem violência, Tiago. Porque senão naturaliza a violência. Né? O que acontece com muitos de nós é que esse etnocídio e a violência praticada faz com que muitas e muitos de nós negue a si mesmo. A gente, nesse processo que a gente vai discutindo e pensando, né, as pessoas vão se aproximando e dizendo: poxa, mas eu era indígena, eu sou indígena e não sabia. E aí vai falar da família. A minha avó era assim, minha mãe era assim, e aí a pessoa se dá conta que ela foi apagada em vida, né? Tem pensadores de Abya-Yala, da América Latina, que diz, né, que os portugueses foram mais eficazes do que os espanhóis, porque nos mataram vivos, deixaram a gente mataram a nossa alma e a gente está vivo. E essas coisas, Tiago, né, elas são muito importantes. São muito importantes. Entendeu? Não é pouca coisa. Eu vejo historiador muito conhecido reproduzindo isso. Muito conhecido. Né, em vários lugares. É muito interessante. Olha, vou dar um exemplo disso para você. Um historiador, pensador, né, uma figura maravilhosa que eu adoro pessoalmente. E um casal de amigos queria conhecê-lo, queria ter contato com o pensamento dele, né? E eu fui meio que mediador desse encontro, né? E nós quatro conversando ali e virava e mexia, ele falava que eu era negro. Virava e mexia, ele falava que eu era negro, né? E ele falou várias vezes. Me incomodou, mas não foi algo que eu senti que era proposital, agressivo, tal. Mas incomodou o casal, né? Que virou para ele e falou: fulano, Giva é indígena. E aí ele quase caiu da cadeira. Entendeu? Quase caiu da cadeira. Mas você é indígena? Ele, mas por que você é indígena? E eu, porque meu pai era, minha mãe era, né? Então, entendeu? Aí eu fui explicando. E aí ele foi entendendo o que estava acontecendo ali. Percebe? Porque eu acho que é muito grave essa situação toda. E eu acho que o pensamento colabora muito, sabe, Tiago? O pensamento colabora muito. Né? Muito, muito. Você vê que, olha só que discussão. Duas discussões importantes que se deram, né, na controvérsia de Valladolid, que diz respeito a isso que a gente fala do racismo estrutural. Porque a controvérsia de Valladolid discutia se o indígena tinha ou não alma. Foi a primeira vez que se discutiu racismo. Percebe? E aí, quando você vai discutir, porque teve o Brasil
República, ele receta tudo que aconteceu, que é essa história que é a história dos ciclos, né? O Brasil República vai dizer, a República vai colocar as negras e negras na caixinha do racismo e os indígenas na caixinha étnica. Tá entendendo? E aí você separa coisas que são juntas. E aí a gente vai reproduzindo sem pensar, entendeu? Sem pensar. Né? Então essas coisas não deveriam mais acontecer, Tiago. Não deveriam mais acontecer. Mas a gente vai tendo também paciência de saber que as pessoas também, de alguma forma, foram afetadas por essa forma de pensar, e muito afetadas durante muitos anos, né? E que elas reproduzem violência contra nós e não sabem. Não tem consciência, né, dessa violência. Então, fica essa dica aí. Eu disse que era a minha última pergunta, mas como você trouxe alguns temas interessantes aqui, eu vou aproveitar e fazer mais uma pergunta, porque você me disse que o compromisso que você tinha desmarcou. E aí o meu também, eu recebi um e-mail aqui desmarcando, então eu vou fazer mais uma pergunta. Quando você diz sobre o professor, né, o historiador e tal, e sobre esse diálogo, a minha pergunta é bem simples. Ao longo da sua vida, essa percepção sobre esse apagamento e esse racismo, nesses últimos anos, pela quantidade de acesso de informação que as pessoas têm, Giva, você não notou ou notou alguma alteração, ou para melhor, ou para pior, ou na forma de pensamento? Por exemplo, esse professor se entendeu e aí outra pessoa vai alertando uma outra, ou presta atenção, chamando a atenção do outro? Ou você acha que, pelo menos pegando os últimos 20 anos aí, ou 100 anos, não mudou nada, ou tem sido pior, ou essa ferramenta aqui tem sido utilizada para potencializar esse preconceito por causa de várias questões? Como que você enxerga esse progresso ou regresso dessa forma de pensar? Eu acho que algum avanço sempre tem, né, Tiago? Quando você apresenta a problematização, as pessoas vão mudando, né? Mas eu não acho que seja na velocidade, porque também porque o pensamento ele está em disputa, né, Tiago? Nesse momento tem um acirramento da disputa do pensamento, né? E aí, inclusive, com todos esses instrumentos que você falou aí desse grupo aí, por exemplo, né? Que entrou nas escolas, que entra em tudo quanto é lugar, e que afirma que nós somos, né? Nós somos subhumanos, entendeu? Nós éramos bárbaros que precisavam ser civilizados por esse pensamento destruidor, entende? Então é uma disputa, né? Difícil, né? Não é uma coisa fácil. Pessoas que têm mais sensibilidade, né? As pessoas vão mudando mais vão mudando, né? Agora eu coloco aqui, né? Os historiadores, Thiago, porque os historiadores têm uma responsabilidade muito grande nessa elaboração, entendeu? Não só os historiadores, mas historiadores, ele tem um lugar que é um lugar, né, que tem uma escuta sobre as leituras, né, de processualidade, né, que é muito importante, né? E o historiador hoje, né, eu sinto muito quando eu ouço por parte do historiador um processo desse, sabe, Tiago? Eu acho que tem mais impacto em mim o historiador falar fazer alguma fala de apagamento do que uma outra pessoa normal. Normal não, pessoa que não tenha formação em história, né? E eu vejo muito, muito. Eu estou falando isso porque eu vejo muito, Tiago. Toda vez que eu escuto, eu falo, gente,
né? O que está precisando aí, né? Por que que não, né? Inclusive, eu não estou falando de qualquer, não estou falando do professor de história, Tiago. Eu estou falando desse cara que se coloca na condição de intelectual, entendeu? Nessa condição de sistematizar conhecimento, problematizar, jogar para fora, entendeu? É isso, é desse cara que eu estou falando. Não estou falando do professor que está precarizado, que não chega os diálogos e tudo mais. Né? Eu estou falando desse outra figura que tem todas as condições e que não utiliza essas condições para, entendeu? Para fazer um outro tipo de diálogo. Né? É isso, então, Giva. Gratidão. Agora eu vou agradecer, porque você também viajou, precisa descansar um pouquinho, e já são 19 horas e 51 minutos. Gratidão pelo tempo, gratidão pelo respeito, porque quem está assistindo aqui, vou até deixar muito claro, o Giva foi me avisando, era marcado 7 horas, aí ele falou, eu tenho um compromisso, vamos fazer um pouquinho. Eu ainda propus para ele, quer trocar o dia? Ele falou, não, já me organizei para fazer nesse dia, já chequei que vai ter internet, onde eu vou estar, então vai dar para fazer. E hoje ele foi me avisando, vou ter que atrasar um pouquinho, me desculpa, pela responsabilidade com o compromisso, com o horário, com respeito à minha pessoa que estou aqui, com respeito a quem está assistindo ao vivo, né? Então, queria deixar isso aqui claro para todo mundo, e parabenizar por essa responsabilidade, né? E pelo tempo que você tirou aqui hoje, né? Depois de uma viagem para conversar com a gente, mesmo quando tinha um compromisso depois, ia chegar de viagem, conversar aqui com a gente, depois ir para o outro compromisso. E aí, Giva, eu deixei aqui na descrição do vídeo o link para o Instagram do Giva e depois eu vou deixar também para o podcast que ele lançou agora essa semana, com Cocar ou Sem Cocar, que o primeiro episódio está no ar. E aí, agora o espaço fica para ti, Giva, de falar aí o que você precisa, se despedir, todo o seu espaço. Bom, queria, né, agradecer aí, Tiago. Foi bem importante assim esse diálogo, né? Bastante qualificado, produtivo, né? Importante, né? Para que a gente que aí esse espaço de troca ele é sempre um espaço fundamental para nós, né? Para nós indígenas, para o conjunto, né? Da população ter acesso a esse debate, fazer esse debate, fazer o debate nessa ótica, né? Que é uma ótica de ruptura, né? Ruptura com esse lugar seguro que as pessoas se encontram, né? Então eu agradeço né? Quem ficar curioso, compre o nosso livro. Então, as informações que o Tiago passou. E claro, que se eu estou também sempre aberto aí para fazer outros diálogos, sabe, Tiago? Eu acho importante, né? Claro que esse diálogo presencial, para mim, é o melhor, né? Mas aí o diálogo presencial depende das condições que são criadas, né? Porque eu não posso criar as condições, né? Mas eu me proponho, né? Com as condições criadas, né? Por exemplo, eu vim para cá a convite da UESC, né? Que a professora Ivone estava inclusive aqui, né? Que ela fez um esforço num programa que ela já organiza, né? De cinema indígena. E aí eu vim para fazer algumas atividades, né? Então as condições estavam criadas, né? E aí eu me coloco assim à disposição, né? De fazer essas prosas, enfim, né? É sempre bom, sempre importante, sempre a gente troca, né? Aprende muito. Então, para mim é fundamental. E mais uma vez eu agradeço muito, Tiago. Muito obrigado aí pelo convite. Nós todos saímos ganhando com esse debate, porque o que você ensina para a gente hoje aqui, pelo menos o que eu pego para mim, é que é o início de um debate, o que começa aqui hoje,
e para a gente ir fomentando, e refletindo, e pensando, e construindo com os pares, né? Não precisa nem escrever para o Giva, pensei tal coisa, mas se olhar para o companheiro, para a companheira que está dentro da casa e falar, ó, assisti ali, falaram sobre esse assunto e debater com o vizinho, debater com o filho, com mãe, né, com o tio, o diálogo já está aberto. E esse diálogo é muito rico, né, presencial, de você olhar para quem mora com você, para quem é seu vizinho, para quem você vê sempre, e abrir também esse tipo de diálogo, ele é necessário na nossa sociedade. Pessoal, para que todos que estiveram aqui até agora e que estão aqui, minha gratidão, lembrando que na descrição do vídeo tem todos os links aí que a gente indica, tanto da História em Casa quanto do Giva. Giva, mais uma vez, muito obrigado pelo tempo que você ficou aqui, falou, pelo conhecimento aí partilhado, pelas provocações que são colocadas para que a gente saia desse lugarzinho mesmo. A Ivone aqui, ó, tá falando muita coisa para pensar, rever e transformar. É isso, Ivone, obrigado pela presença também. E, pessoal, na semana que vem a gente volta com Bibi Borum Crem. Será na terça-feira, porque quinta é feriado. Então, semana que vem a gente está de volta. Se inscreva no canal, fortalece, segue lá o Giva. E a gente volta semana que vem com mais um papo, com certeza, muito maravilhoso e muito construtivo. Forte abraço para vocês e até lá. Valeu!